Olá, estamos iniciando mais uma entrevista no Unicast, o videocast oficial do 11º Encontro Avícola Empresarial Unifrango, agora com o professor Fernando Piloto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor Fernando, qual foi o trabalho que o senhor apresentou hoje aqui? Eu apresentei um assunto inovador, um assunto que poucos ainda têm acesso, porque são pesquisas recentes que nós estamos desenvolvendo dentro das universidades, e são assuntos que vêm ao encontro da demanda global, da demanda da OMC, Organização Mundial do Comércio, e da ONU através dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, ou as inovações que nós estamos propondo, são todas as inovações que vêm ao encontro desses objetivos, dessas duas grandes instituições, que são 4. Tá? É nós sermos mais eficientes na nossa produção avícola, né, evitar desperdícios, produzirmos mais com menos. 2, é nós produzirmos alimentos preservando o meio ambiente. Nós precisamos ter cada vez mais uma responsabilidade com a nossa produção para que não comprometa aí os ecossistemas. 3, nós precisamos produzir alimentos cada vez mais saudáveis para as pessoas, que tenham menos resíduos químicos, porque nós temos um aumento de casos de tumores de intestino, principalmente. Já chega a ser o segundo tipo de câncer mais comum hoje. E isso está muito associado com a presença de produtos químicos nos alimentos. Tá? E o 4º e último ponto é nós produzirmos alimentos com baixa emissão de carbono. Porque hoje o CO2, a emissão de CO2, é considerada a principal causa para o aquecimento global. Então, o que eu propus hoje, o que eu trouxe hoje aqui para o evento, são tecnologias que todas vão ao encontro dessas demandas globais. E qual que é o cenário que o senhor avalia que o Brasil está em relação ao mundo hoje? O Brasil é um país que, por mais que o pessoal comente que não preserva o meio ambiente, que não tem esse cuidado, não é bem assim. O Brasil sempre fez sua parte, ele tem as suas matas conservadas, ele tem, né, um sistema de produção que preserva bastante o meio ambiente, certo? Mas é preciso fazer mais, porque o mundo ele está nos demandando o quê, por exemplo? Né? Por exemplo, menos emissão de CO2. Como é que eu vou trabalhar com esse assunto dentro da minha produção avícola se todo o meu transporte é carbonizado? Se eu transportar uma carga de milho, por exemplo, hoje do Mato Grosso para cá, o meu frango vai ficar com essa carga de carbono. Na hora de exportar, vou ter problema. Porque é um produto que gerou muita emissão de CO2 na sua produção. Então é isso que tem que começar a entender. Então nós temos que mudar o quê? Mudar um pouco o nosso modal logístico, sair da rodovia e para a ferrovia, para transportar esse grão. Motores das máquinas, né, das locomotivas não serão mais a diesel, e sim a amônia ou hidrogênio, já tem essa tecnologia. Então nós temos que fazer a transição energética. E é importante que a queima desses combustíveis, eles não geram CO2. Eles geram água e nitrogênio. Então, já você sai fora da emissão do CO2. Então, tudo que a gente faz, aí no evento não pude me expandir muito por função do tempo, mas tudo por trás disso tem, né, essas demandas globais que nos orientam. Então, a gente vê, assim, muita oportunidade no Brasil, muita oportunidade. Nós precisamos, sim, incorporar essas tecnologias, mostrar, nós temos que mostrar para o comprador. Olha, nós estamos fazendo isso, não basta só dizer que nós estamos fazendo. Nós temos que fazer os inventários de carbono, começar a nos preparar para isso. Quanto que esse frango está gerando de carbono, quanto que, né, esse meu produto está gerando, certo? E aí você vai ter que buscar lá desde o milho, vai passar pela fábrica, pela sua produção, pelo seu abate, até chegar lá no porto para ser exportado. O senhor abordou na sua palestra a questão dos resíduos nos alimentos, né, que já tem novas tecnologias para redução desses percentuais, nesse aspecto de saúde humana, de uma forma geral. O que o senhor pode citar para a gente que já está à disposição da indústria brasileira e que o pessoal pode começar a adotar? A produção hoje, né, de grãos, os produtores
eles têm a oportunidade, foi aprovada a legislação ano passado, de iniciar a substituição dos produtos químicos por biológicos. Até então, a nossa produção agrícola de grãos, ela foi muito trabalhada em cima de defensivos químicos, né, para o controle das doenças que acometem essas plantas. O que eu estou falando aqui não é para substituir 100% do químico pelo biológico, né? Então, hoje, o produtor ele pode substituir até 90% desses químicos por biológicos, que são bactérias, né, que são fungos, na sua lavoura. Isso ele produz na sua casa, isso já está aprovado por lei, com um sistema simples de biofábrica, né, onde ele consegue fazer facilmente isso, vai reduzir de 50% a 70% o custo em relação aos químicos, e mais, ele não vai gerar resíduos químicos nos alimentos. E essa é a grande demanda. Porque quando você passa um produto químico, fica o resíduo. Algum resíduo sempre fica. Seja nas hortaliças, seja nos grãos, né? Sempre fica um resíduo. No trigo fica resíduo, certo? Mas fica numa quantidade que, pelas pesquisas e tal, não seria um tóxico para o ser humano. Só que o ser humano ele tem uma vida longa, então soma uma coisa hoje, uma amanhã, né? E aí com isso a gente tem, às vezes, o problema de ter doenças, vários tipos de doenças podem acometer. Inclusive, tem vários trabalhos que demonstram, né, mães que amamentam seus filhos, né, e saem pelo leite grande, porque a forma como nós temos de eliminar do nosso corpo esses resíduos é através da urina e do leite, no caso da mãe. Então, o filho, durante 6 meses, ele se alimenta disso, do leite da mãe. E aí, muitas vezes, ele não se entende porque ele já é alérgico para determinados produtos e tal, e aí isso acaba, né, comprometendo a vida dele, né, comprometendo a sua qualidade de vida. Então, o resíduo também, ele gera muito problema de alergias. Então, estudos que foram feitos agora aqui no estado do Centro-Oeste mostraram bem claro que 100% das mães, né, excretam pelo leite esses resíduos que a gente aplica nas lavouras. Então, isso não é novo. Isso já há tempo existe. Só que a gente vai sempre buscando fazer o quê? O melhor. Vai comer um alimento hoje e vai ter a doença? Não é assim. Poderá ter mais lá na frente. Então, o que nós, como pesquisador, a gente faz? A gente busca melhorar a qualidade de vida da nossa população, através de técnicas que são mais seguras. Por que eu vou trabalhar com uma técnica que me deixa resíduo, se eu tenho outra já disponível que surgiu e que ela me dá o mesmo resultado e não me dá esse problema, tem zero de chance. Então é isso, tá? É isso que a gente tem. Então, tecnologias que estão aí, os grandes produtores brasileiros hoje, todos trabalham com biológico já na sua propriedade, porque a diferença econômica é muito grande. E os resultados são muito bons. Muito bons. Inseticidas, fungicidas, bactericidas, doenças, né, que dão problema aí nas lavouras, você consegue controlar facilmente. Fazendo ou produto da tua casa, ou comprando também no mercado, isso já tem pronto, né, disponível. Porque o que tu faz na propriedade? Você mistura o inóculo, que é a bactéria, com o meio de cultura, bota a fermentar e aplica via drone, via pulverizador na lavoura ou no sulco das plantadeiras. E se o senhor pudesse, finalizando agora, dar um aconselhamento para quem está ouvindo o senhor nesse sentido, o que é importante fazer, começar por onde, qual é o caminho? Muita coisa nós já podemos fazer, tá? O primeiro é ter o entendimento das tecnologias, né? As lideranças terem o entendimento, né? Quem são as lideranças? São os governos, né? As indústrias, né? Ou as prefeituras, o pessoal dos órgãos públicos, né? Começar a entender melhor esses processos e difundir entre os produtores, para que a gente consiga, né, fazer com que a tecnologia... Porque as tecnologias, elas demoram de 15 a 20 anos ainda para chegar na sua plenitude. Fazer a difusão em eventos como esse, como o senhor está fazendo isso hoje. Aí. Tem que difundir, tem que conversar, tem que ver, tem que, né, pensar um pouco fora da caixinha, que eles falam, né? Então nós temos hoje empresas globais que trabalham com a gente aí, japoneses e tal, eles já trabalham com essas indústrias de amônia, por exemplo, ó, Verde, agora já vai ter em Passo Fundo a inauguração da primeira fábrica, já temos na Colômbia um funcionamento, já tem umas 6, 7 na Europa e lá na China, na Ásia. Então já existe essa tecnologia e ela está chegando, só que ela chega
Uma vez demorava um pouco mais para chegar, hoje já está chegando um pouco mais. Mas o difícil é que você tem o quê? Você tem um mercado que está em andamento. E esse mercado tem os que vendem o produto e não querem deixar de vender. Porque toda a inovação ela vai fazer com que outro produto saia do mercado. E aí você tem a resistência. E até você ter a conscientização dos produtores, de toda a comunidade, isso precisa de pesquisa. E a pesquisa demora, é o que a gente faz. A gente faz muita pesquisa. Só que uma pesquisa demora 4 anos no doutorado, 3 anos, 2 anos no mestrado. E aí, muitas vezes você faz uma pesquisa, ela não te dá o resultado muito esperado, você tem que fazer outra. Mas, enfim, demora até se consolidar esse conhecimento também na área acadêmica, na área de produção. Mas agora isso já está consolidado, isso já está, já está disponível para todos. Basta querer, só que não é bem assim. Precisa que todos estejam envolvidos. Bom, qual é que é o nosso futuro? Nosso futuro é atender às demandas do ESG, que é termos uma sociedade cada vez mais, né, organizada em saúde, educação, em nós termos aí segurança, nós termos uma sociedade que respeite o meio ambiente e nós termos uma sociedade com uma governança muito transparente. E aí todo mundo cresce junto. Então, depois do Covid, o mundo viu que não adianta centralizar todos os seus players em determinados países, porque daqui a pouco acontece uma pandemia e eu fico sem um produto. Então, para se ter tecnologia, desenvolvimento e inovação, você precisa ter essas questões garantidas, as questões sociais. Ninguém vai, né, um bom pesquisador, né, um bom médico, não vai ir trabalhar num local que não tenha saúde, educação, segurança, tá? Não vai. Então, é isso que tem que entender a comunidade. Você precisa ter um conjunto para poder, né, promover a tal da inovação. Ok, é isso. professor. Muito obrigado. Eu que agradeço.